Por que que ninguém explica de uma vez o que que é essa tal de realização? Tá todo mundo de segredinho, né? Não, não é segredinho. É porque não dá para explicar. Você já deve ter escutado que não é possível explicar a realização, ou o que é o nirvana, ou o que é a libertação, de maneira direta. A única coisa que dá para fazer é tentar te instruir qual que é o caminho que você tem que seguir para descobrir por você mesmo, ou eliminar tudo o que essa realização não é. Mas você nunca consegue definir de maneira direta, escrever o que é esse nirvana, o que é essa realização, o que é essa libertação. E uma pergunta que sempre surge, inclusive eu tinha essa mesma dúvida, é por que que ninguém explica isso de maneira direta? Por que que ninguém escreve como é essa realização? Por que que Buda não transmitiu de maneira direta o que foi que ele viu? Por que essa frescura toda para explicar logo o que é essa tal de realização? Por que que o Nisargadatta Maharaj ficava de frescurinha com esse negócio de net-net? De nem isso, não aquilo? Por que não explica logo o que é? Por que não fala o que você viu, o que você sentiu, o que estava ali, o que apareceu, qual que é a percepção? Não é? E aí, graças a isso, todo tipo de ideia surge, né? Sobre o motivo pelo qual ninguém fala sobre isso de maneira direta. Ou não existe um manual, né? Direto para te ensinar como é que faz. E surge todo tipo de hipótese para tentar explicar isso, né? E aí algumas pessoas acham que só seres extraordinários, e especiais e maravilhosos e maravilhindos e fantásticos têm acesso a esse tipo de realização, ou que existe uma conspiração que está te escondendo isso, não quer falar para você, ou que existe uma Matrix e você está preso nela e você não vai conseguir sair e tudo mais, ou que você precisa ser um mestre Shaolin, ninja, samurai, yogi com a Kundalini acordada para conseguir entender esse tipo de conceito, e por aí vai, né? E aí a maioria das pessoas, ao chegarem nesse impasse, se comprometem a fazer o seguinte: tá bom, eu tenho que descobrir por mim, então eu vou dar o meu melhor, vou batalhar, vou lutar, vou estudar dia e noite até descobrir o que é essa tal de libertação. E quando eu descobrir, eu vou compartilhar com todo mundo. Vou acabar com essa palhaçada aí de ficar de segredinho. Mas eu tenho uma má notícia para você. É impossível descrever a realização. E eu te garanto, como eu já falei, se fosse possível descrever, já teriam descrito. Eu te garanto que Buda, Cristo, o Vasista, o Ramana, todos esses já tentaram descrever isso de maneira direta. Mas não dá, é impossível. E agora nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso é impossível. Relaxa que não é bruxaria, não é um segredo oculto às 7 chaves que só pessoas no 7º grau de instrução têm acesso. Não é nada demais, não é nada absurdo. É uma coisa bem simples na real. A realização é subjetiva e é impossível você objetificar ela. Eu vou definir aqui rapidinho o que eu quero dizer com subjetivo e objetivo, para a gente poder falar a mesma língua. Quando eu falo do objetivo, eu estou falando de toda manifestação. Tudo aquilo que você consegue objetificar. Você consegue transformar num objeto. Então, basicamente, todo mundo externo você consegue objetificar. Então, o universo, o planeta, a sua casa, o microfone, essa camisa, essa mesa, essa parede, tudo isso são objetos. E vai desde o mais denso até o mais sutil. Então, a gente tem esses objetos mais densos, que são físicos, está na cara que eles são objetos externos, mas as coisas sutis também são objetificáveis. Também podem ser transformadas em objetos. E o que são essas coisas mais sutis? Seu corpo, seus pensamentos, seus sentidos, como por exemplo a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, as suas emoções. Tudo aquilo que é possível de ser observado e objetificado é objetivo. Então o pensamento não está aqui, você não consegue ver ele aqui flutuando, mas você consegue observar ele. Então, pensa num táxi amarelo.
Você consegue observar esse pensamento surgindo. Então, ele é um objeto. Além disso, os estados de vigília também é um objeto, o estado de sonho também é um objeto, e o estado de sono profundo também é um objeto. E aí a gente pode estender isso indefinidamente, incluindo também planos espirituais são objetos, viagens astrais são objetos, inferno é objeto, paraíso é objeto, a sua morte é objeto, o seu nascimento é objeto, tudo que pode ser observado é um objeto. Beleza? Só que para que um objeto seja percebido, tem que existir um pano de fundo permanente subjetivo. Ou seja, a subjetividade é aquilo que percebe os objetos. Aquilo que percebe tudo aquilo que eu estava descrevendo agora. O planeta, o mundo, essa parede, esse microfone, meu corpo, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, minha vida, minha vigília, meu sonho, meu sono profundo, minhas encarnações. Esse pano de fundo subjetivo que observa tudo isso é o seu verdadeiro eu, é a realização. Essa subjetividade é esse famoso eu com maiúsculo, ou self, que também é chamado pelos nomes de libertação, de Brahman, para Atma, etc. Toda manifestação impermanente precisa de um pano de fundo permanente. Se você pegar, por exemplo, coisas cotidianas, um filme. Um filme precisa de uma tela fixa onde ele se projeta. Uma pintura precisa de um quadro branco onde ela é feita. Uma escultura precisa de um pedaço de pedra, um pedaço de argila. Então você precisa de algum pano de fundo fixo, imutável. Claro que a gente está objetificando aqui em escultura, em filme, essas coisas não são imutáveis, eternas e tudo mais. É só para entender. Mas você precisa de um pano de fundo imutável para que o impermanente seja percebido. E esse pano de fundo imutável é a subjetividade, é o subjetivo, que percebe os objetos. E esse é o seu eu, esse é a realização. Aí você vira para mim e fala, não, mas eu já conheço o meu eu, então eu já sou realizado, eu sei o que é o eu. Toma cuidado, olha a sutileza aqui. Talvez você conheça a objetificação desse eu. Você conhece o objeto eu. O eu é subjetivo, o eu não pode ser objetificado. Esse eu que você fala é um objeto, porque esse eu pode ser observado. Existe o pensamento eu, mas não existe o eu que pensa pensamento eu. A realização é a completa, absoluta, 100% assimilação dessa subjetividade sem dar espaço para objetos, para objetificação. Então, até mesmo o pensamento eu existo, eu sou, eu é um objeto, porque você consegue observar esse pensamento. O eu verdadeiro é anterior a tudo, porque ele é a própria observação, ele é aquele que observa. Mas cuidado, eu não estou falando observação de olhos. Ele é aquele que observa os sentidos. Ele é a subjetividade que observa a visão. O que parece simples num primeiro momento, mas é extremamente difícil de conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio 100% absoluto de subjetividade. E é por isso que é impossível falar sobre a realização de maneira direta, porque qualquer tentativa de falar é transformado num objeto. Então, se eu pegar a realização que é subjetiva, que é simplesmente a testemunha eterna e imutável suprema, e tentar descrever ela, eu estou objetificando ela. Ou seja, não é ela. É por isso que essa subjetividade é chamada de testemunha suprema, consciência, Brahman, eu, com maiúsculo, ou eu com minúsculo, ou self, porque é o pano de fundo onde tudo acontece e que percebe tudo. Ela é testemunha de tudo. Então, quando a gente está em ignorância, não existe ignorância de maneira concreta, mas para exemplificar. Quando a gente está em ignorância, a gente fala do eu objetificado. Então, quando você fala eu,
corpo, personalidade, pessoa e tudo mais, é um eu objetificado. E esse eu objetificado é um reflexo dessa subjetividade. É por isso que a maioria dos sábios neo-advaita falam para você: identifica o eu sou, ou o sentimento de eu, e segue ele até a fonte dele. A fonte dele é a subjetividade antes dele ser objetificado, antes dele se tornar um objeto, antes da testemunha observar ele como um objeto, uma pessoa, um indivíduo. O mundo é conhecido pelos sentidos. Os sentidos são conhecidos pela mente. A mente é conhecida pela consciência. E a consciência é conhecida por si mesma. E aí é impossível você objetificar aquele que é a percepção. Porque sempre que você objetifica ela, você separa ela. Já não é mais a subjetividade. A subjetividade está aqui. É como se fosse um prédio com portas infinitas. Não importa quantas portas você abra, sempre que você objetifica alguma coisa, tem que ter a subjetividade para perceber esse objeto. Então vamos pensar que fosse possível descrever de maneira direta a subjetividade. O que é essa realização? O que é essa testemunha? Olha, a partir do momento em que eu descrevo ela, quem é que vai perceber essa descrição? Precisa ter alguém para perceber que isso foi descrito, não precisa? Precisa ter uma nova subjetividade para perceber aquilo que foi descrito. É impossível fugir da subjetividade. Não importa o quanto você tente, você sempre vai criar um objeto de percepção. E não tem como descrever a percepção suprema. E lembra, eu não estou falando de percepção, eu enxergo, eu escuto. Não, é aquilo que percebe o próprio sentido da visão e da audição, e todo o resto. É aquilo que percebe os pensamentos, os sentimentos, os sentidos, a sua morte, a sua vida, as suas encarnações, tudo, até o seu sono profundo. Até para não existir nada. Até para não existir nada. Até para existir um preto absoluto, um vácuo. Esse vácuo precisa de uma subjetividade para que ele exista. E aí você vai ver que todas aquelas instruções que a gente vê do Ramana, do Nisargadatta, do Vasista, dos Upanishads, fazem todo sentido quando você entende essa questão subjetiva e objetiva. Vamos pegar alguns exemplos. Repouse em seu próprio eu, na sensação de eu, e fique em silêncio. Esse eu é essa subjetividade, e o fique em silêncio, ou fique quieto, ou como geralmente vem do inglês, be still, não é quieto no sentido de só ficar calado, mas de não criar movimento de mente, porque qualquer movimentação é objetificada. Então, repousa no sentimento de eu e fica quieto, filhão. Fica ali, ó. Isso é realização. Qualquer mínimo movimento, realização é 100%. 99,99999 foi objetificada. Vamos para os próximos. Elimine tudo que você não é, até que só sobre aquilo que você é. O famoso net-net, nem isso nem aquilo. De novo, a realização, a consciência suprema é subjetiva. O mundo externo, todas as coisas, sentimentos, sensações, pensamentos, são objetos. Se você eliminar todos esses objetos, o que vai sobrar? A subjetividade. Então, o net-net está certo. Elimina tudo que você não é. Até chegar a hora que não tem mais como eliminar. A única coisa que não dá para eliminar é o observador. Porque até para não ter nada, ele tem que estar ali. E cuidado, quando você está nesse ponto, você não pode virar e falar, eu sou o observador. Porque eu sou o observador é um pensamento. E esse pensamento é objetificado de novo. É só uma ideia. Faça a pergunta, quem sou eu? E siga este até a fonte. Essa é famosíssima do Ramana, né? O Vikshara, que é a autoinvestigação. De novo, eu já falei antes. Pega esse eu sou, que é objetificado, e segue ele até a fonte. De onde ele veio? Do conhecedor, da testemunha. Quando a mente para, a verdade é conhecida. Claro, né? Porque você é subjetivo, se você parar essa objetificação,
a mente para e você percebe a subjetividade. A realização é sempre presente, basta percebê-la. O que sempre esteve com você? Sempre, sempre, sempre. A subjetividade. Ela te acompanha desde o seu nascimento, acompanha a sua vigília, o seu sono profundo, o seu coma, o seu desmaio, ela acompanha a sua bebedeira, ela acompanha você drogado, ela acompanha tudo. Não importa o nível de consciência que você tenha, objetificada, precisa ter a subjetividade te acompanhando ali o tempo inteiro. Sua verdadeira natureza não pode ser entendida ou capturada em palavras. Você nunca poderá ser definido em nenhuma palavra, pois você é anterior a elas. Então, esse princípio que testemunha é ou não é sempre presente? É óbvio que ele é sempre presente. É por isso que os sábios de verdade, vão falar para você que você sempre foi realizado, você sempre é realizado. Porque essa subjetividade sempre esteve com você, sempre esteve com todo mundo. O eu de todo mundo é igual. A subjetividade do eu de todo mundo é a mesma. Porque só é possível perceber o transitório através do imutável. Num primeiro momento parece simples, e na verdade é simples, né? Mas tem que tomar cuidado justamente com a sutileza dessa subjetividade. Como eu já falei anteriormente, até mesmo o pensamento, eu sou o observador, eu existo, ou eu sou a testemunha suprema, ou eu sou a subjetividade, é um objeto. Então não é à toa que você tem que seguir todos os pensamentos até a fonte. Porque não importa qual pensamento seja, ele sempre vai ser um objeto. Se a gente fosse colocar aqui a grosso modo, o ego é o objeto, é um objeto, é objetificado, e o Brahman, ou a realização, a sua consciência suprema, é essa subjetividade que percebe. Por isso também que o ego é um reflexo dessa subjetividade. Ele parte dela, ele só existe por conta dela. Ele é um subproduto, ele é uma sobreposição dessa subjetividade. Por ser anterior a tudo, o sustento de tudo que existe, e a testemunha passiva, ela só observa. Não tem livre-arbítrio, não tem decisão, não tem senso de fazedor, não é autora de nada, não é desfrutadora de nada, é simplesmente uma testemunha passiva. Lembra? Ela é mesmo anterior ao pensamento eu. O pensamento eu vem depois dela. E justamente por ser anterior a tudo, a base de tudo, e a origem de toda a objetificação, é impossível descrever isso de maneira direta. A única coisa que você consegue é seguir as instruções que já foram te dadas, que foram essas que eu falei agora há pouco. Essa subjetividade, a sua verdadeira fonte, é a mesma fonte que percebe todos os estágios da sua vida e é a mesma fonte que percebe os estágios da vida de todo mundo. E ela é anterior mesmo ao pensamento eu. Ela é anterior a qualquer definição, a qualquer pensamento, a qualquer conceito, a qualquer tudo que possa ser objetificado. E definitivamente não existe espaço para um ego ser essa subjetividade. Porque o ego é o quê? Um objeto. Justamente por ser a percebedora suprema de tudo que existe, essa subjetividade, nada do que é visto, sonhado, imaginado, qualquer coisa do tipo, pode ser ela, pode ser definido como essa subjetividade, como essa consciência. Por isso, é impossível expressar de maneira direta. E ao mesmo tempo em que essa consciência não é nada, ela é tudo que existe. Porque é a base e sustentação de toda a sua percepção. Se alguém permanecer quieto, sem abandonar esta mesma compreensão, então a egoidade, o senso individual de eu sou o corpo, será totalmente destruído, e finalmente o pensamento eu também será extinto, como a cânfora que foi consumida pelo fogo. Os grandes sábios e escrituras declaram que somente isso é a realização. E olha que legal esse detalhe. Essa consciência, por ser subjetiva, por ser anterior a qualquer tipo de conhecimento, a qualquer tipo de conceitualização, ela pode ser chamada de ignorante. No nível da manifestação, essa consciência é burra, ela é ignorante. Só que parece que ela é ignorante.
Por quê? Por ser a fonte e o sustento de tudo que existe, não há necessidade de se pensar, conceitualizar ou saber nada. É um estado de completa ignorância. E se você lembrar, é o mesmo estado que Jesus falava sobre a ignorância das crianças. Que para entrar no reino dos céus a gente precisa ter a ignorância de uma criança. Não é uma ignorância pejorativa. Não é uma ignorância no sentido de diminuir esta consciência. É que olhando com os olhos do ego parece ser uma ignorância, porque você precisa abrir mão de qualquer conceitualização. Você precisa ser anterior a qualquer pensamento, a qualquer conceitualização, a qualquer objetificação. Você precisa ser anterior ao pensamento eu. Você vai ser completamente ignorante, repousando na sua própria subjetividade. E você é anterior ao livre-arbítrio, ao pensamento eu, à identificação com o corpo, à identificação com o mundo, ao medo da morte, a questões sobre que dia eu nasci, que dia eu vou morrer, a questões sobre o mundo material. É a sagrada ignorância. Não é à toa que isso vai de encontro àquele vídeo em que eu falei sobre o conhecimento. Chega uma hora que todo conhecimento tem que ser abandonado. Porque você adquiriu conhecimento, até descobrir que a própria aquisição de pensamentos não é você. E aí tudo isso precisa, cair. Toda conceitualização, todo ego, até mesmo o ego espiritualista. O ego, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou santo, olha como eu sou iluminado. A subjetividade de um rei, de um mestre, de um sábio, de um guru, de um empregado, de um morador de rua, de um animal, de um cachorro, de um peixe, de uma formiga, de uma joaninha, de um cavalo marinho, é a mesma subjetividade. O eu é o mesmo eu de todos. O objeto tem que cair para que esse eu seja percebido. Por isso, meu amiguinho, se a realização é a subjetividade e essa mesma subjetividade é a testemunha e a subjetividade de todos os seres, ninguém é melhor do que ninguém. E aí, você me pergunta, e o que acontece quando eu repouso nessa consciência, nessa subjetividade? Acontece a única coisa que poderia acontecer. Você acorda. Você acorda para aquilo que você sempre foi. Existe apenas um eu. Esse eu é consciência. Quando você segue o eu individual até a fonte, transforma-se no eu universal, que é consciência. Comece a procurar-se. Comece a perceber a sua natureza divina. Você faz isso ficando quieto. O caminho mais rápido para a autorrealização é ficar quieto.